Imagine acordar numa manhã qualquer, olhar pela janela e ver o mar. Não qualquer mar. Um canal artificial de água azul turquesa que serpenteia por quilômetros, ladeado por casas brancas, marinas, restaurantes e crianças andando de bicicleta à beira d'água. Agora imagine que, 20 anos atrás, esse lugar era deserto, areia, vento, nada. Isso não é Dubai, não é Abu Dhabi, isso é Kuwait. E o que você está vendo é Sabah Al Ahmad Sea City, um dos projetos de engenharia e urbanismo mais ambiciosos e menos conhecidos do Oriente Médio. Hoje eu vou te levar dentro desse projeto, não apenas para mostrar casas bonitas e canais fotogênicos, mas para entender o que está por trás dessa cidade, quem a financiou, como ela foi construída do zero no meio do nada, quem mora lá e o que ela nos revela sobre o futuro do urbanismo nos países do Golfo. Porque Sabah Al Ahmad Sea City não é só uma cidade, é uma aposta, uma declaração política. E dependendo de como você olha, um espelho do nosso tempo. Para entender Sabah Al Ahmad Sea City, você precisa entender o Kuwait primeiro. O Kuwait é um país pequeno, menor que o estado do Espírito Santo, mas com uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Durante décadas, essa riqueza financiou um dos estados de bem-estar mais generosos do planeta. Saúde gratuita, educação gratuita, energia subsidiada e terras distribuídas pelo governo para cidadãos que queriam construir suas casas. O problema é que o Kuwait tem pouca terra habitável de qualidade. A capital, Kuwait City, se tornou uma das cidades mais congestionadas e densamente habitadas da região. A infraestrutura não acompanhou o crescimento populacional, e a população kuwaitiana cresceu rápido, de menos de 1 milhão de pessoas nos anos 80 para mais de 4 milhões hoje, sendo que cerca de 30% são cidadãos kuwaitianos, e o restante é mão de obra estrangeira. No início dos anos 2000, o governo kuwaitiano começou a olhar para o sul do país, para uma região árida, plana e praticamente desabitada, conhecida como Al-Qiran. Era a terra do governo, perto do mar, longe do congestionamento da capital. E foi ali que surgiu a ideia. E se a gente não apenas construísse uma cidade, mas criasse o mar junto com ela? Essa ideia virou o Kuwait Master Plan 2035, uma visão nacional de modernização e diversificação econômica, reduzindo a dependência do petróleo e criando novos polos urbanos. Sabah Al Ahmad Sea City seria o projeto âncora desse plano. O símbolo de que o Kuwait era capaz de fazer algo que nenhum outro país havia feito nessa escala: construir uma cidade inteira com seus próprios canais navegáveis artificiais do absoluto zero. Quando os engenheiros chegaram ao site em Al-Qiran, o que eles encontraram foi praticamente nada. Solo árido, temperaturas que chegam a 50 graus Celsius no verão, ausência de água doce, ausência de infraestrutura, ausência de qualquer coisa que se pareça com uma cidade. O projeto foi concebido para ter uma área total de aproximadamente 60 quilômetros quadrados. Dentro dessa área, seriam criados mais de 200 quilômetros de canais navegáveis artificiais, escavados diretamente do solo, conectados ao Golfo Pérsico, permitindo que a água do mar circulasse por toda a cidade. Cada residência teria, em teoria, acesso direto à água por barco. Era Veneza encontrando o Golfo Árabe. O processo de escavação foi colossal. Milhões de metros cúbicos de terra foram removidos. As comportas de acesso ao mar foram projetadas para controlar o fluxo de água, evitar inundações e garantir que os canais permanecessem navegáveis e com qualidade adequada. Infraestrutura de dessalinização foi instalada para a água potável, redes elétricas de esgoto, de telecomunicações, tudo foi enterrado do zero. A fase inicial de construção levou mais de uma década. Não porque houve incompetência, mas porque a escala era genuinamente sem precedentes na região. Para comparar, o famoso Palm Jumeirah de Dubai tem cerca de 5 quilômetros quadrados. Sabah Al Ahmad Sea City é 12 vezes maior. O projeto foi dividido em fases. A primeira fase contemplava a abertura dos canais principais, a construção da infraestrutura básica e a disponibilização dos primeiros lotes para residências.
Cidadãos kuwaitianos podiam solicitar lotes junto ao governo, parte da política de distribuição de terras que existe no país há décadas. A segunda fase expandia a malha de canais e incluía áreas comerciais, hotéis, marinas e espaços públicos. A terceira fase, ainda em desenvolvimento, previa escolas, hospitais, universidades e uma marina de grande porte para embarcações internacionais. O que torna esse projeto tecnicamente fascinante é justamente o equilíbrio hídrico. Manter mais de 200 quilômetros de canais salinos limpos, navegáveis e ecologicamente estáveis em um ambiente desértico, com evaporação intensa, é um desafio permanente. Estudos de circulação de água foram feitos para garantir que não houvesse zonas mortas onde a água estagnasse. O design dos canais foi pensado para criar fluxo natural, aproveitando as marés do Golfo Pérsico. Mas uma cidade não é só engenharia. Uma cidade é pessoas. E aqui começa a história mais complexa de Sabah al-Ahmad Sea City. Os primeiros moradores chegaram por volta de 2015 e 2016, quando as primeiras residências foram concluídas. Eram majoritariamente famílias kuwaitianas de classe média e alta que haviam recebido lotes do governo ou comprado propriedades na área. As casas, chamadas localmente de vilas, seguem um padrão arquitetônico que mistura o estilo árabe tradicional com linhas contemporâneas. Fachadas claras, grandes janelas, garagens duplas, jardins murados. Do lado de fora, parece um sonho. Do lado de dentro, a experiência dos primeiros anos foi bem mais complicada. Durante um longo período, a cidade existia no papel muito mais do que na realidade. Famílias se mudavam para casas belíssimas à beira de canais azuis e descobriam que não havia supermercado funcionando nas redondezas, que a escola mais próxima ficava a 40 minutos de carro, que o hospital de referência era em Kuwait City, que à noite, sem movimento nas ruas, a cidade parecia mais um resort vazio do que um lugar vivo. Esse fenômeno tem um nome no urbanismo: cidade fantasma, e é um risco real em projetos construídos de cima para baixo, onde a infraestrutura física chega antes da infraestrutura social. As pessoas precisam de mais do que canais bonitos. Precisam de emprego, de comércio, de vizinhos, de rotina. O governo kuwaitiano sabia disso. E foi justamente por isso que as fases subsequentes do projeto priorizaram a atração de comércio e serviços. Ao longo dos anos seguintes, shoppings menores, farmácias, postos de gasolina e restaurantes foram inaugurados dentro da cidade. Uma marina operacional começou a receber embarcações. Eventos públicos passaram a ser organizados às margens dos canais, regatas, feiras, festivais noturnos, para criar senso de comunidade e atrair visitantes de Kuwait City, que fica a cerca de 100 quilômetros ao norte. Hoje, a cidade está em um estágio que urbanistas descrevem como adolescência urbana. Não é mais uma cidade fantasma, mas ainda não é uma cidade plena. A população permanente gira em torno de dezenas de milhares de pessoas, com pico nos meses mais amenos, de outubro a março, quando o clima permite vida ao ar livre. No verão, com temperaturas devastadoras, grande parte dos moradores simplesmente vai embora para países mais frios, um fenômeno comum entre as elites do Golfo. Projetos dessa magnitude não existem sem política. E Sabah al-Ahmad Sea City tem política em cada metro quadrado. O nome já diz muito. A cidade foi batizada em homenagem a Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, o emir do Kuwait que governou o país de 2006 até sua morte em 2020. A nomeação de megaprojetos em homenagem a líderes é prática comum nos países do Golfo e serve tanto como tributo quanto como declaração de legado político. O custo total do projeto nunca foi divulgado com precisão pelo governo kuwaitiano. Estimativas independentes falam em bilhões de dólares. Um número que, para o Kuwait petrolífero, é significativo, mas não absurdo. O financiamento veio majoritariamente do fundo soberano do país, o Kuwait Investment Authority, um dos maiores do mundo, com ativos que superam 700 bilhões de dólares. Mas aqui vem uma das perguntas que menos aparecem nas matérias sobre a cidade. Quem de fato se beneficia? A política de distribuição de terras no Kuwait é historicamente restrita a cidadãos kuwaitianos. Estrangeiros, que representam 70% da população total do país,
não podem comprar propriedades em Sabah Al-Ahmad Sea City sob as mesmas condições. Existem mecanismos de longo prazo de arrendamento que permitem algum acesso a não-cidadãos, mas a estrutura de propriedade é fundamentalmente fechada à maioria das pessoas que vivem e trabalham no Kuwait. Isso levanta uma questão que é ao mesmo tempo urbanística e filosófica. Uma cidade que exclui a maioria das pessoas que habitam o país é uma cidade para quem? Não é uma crítica simples. O Kuwait tem sua lógica interna de cidadania e distribuição de riqueza nacional, que difere radicalmente dos modelos ocidentais. Mas é uma tensão real, e ignorá-la seria desonesto. Há também a questão ambiental. Escavar mais de 200 quilômetros de canais e introduzir água salina em um ecossistema desértico tem consequências. Estudos de impacto ambiental foram realizados, mas críticos apontam que o monitoramento de longo prazo das comunidades marinhas nos canais e nas áreas adjacentes ainda é insuficiente. A evaporação intensa aumenta a salinidade da água dos canais ao longo do tempo, o que exige gestão ativa e permanente. E a construção em si alterou irreversivelmente a linha costeira e o ecossistema de mangue que existia na região de Al-Hiran. Sabah Al-Ahmad Sea City não é um caso isolado. Ela faz parte de uma tendência mais ampla que está redefinindo o que significa construir cidades no século XXI. Do outro lado do Golfo, a Arábia Saudita está construindo Neom, uma cidade de 170 quilômetros de extensão no meio do deserto, com uma linha reta chamada The Line, que promete abrigar 9 milhões de pessoas sem carros e sem ruas. No Egito, uma nova capital administrativa está sendo construída do zero no deserto, a 45 quilômetros do Cairo. Em vários países africanos, novas cidades surgem como solução para o congestionamento das metrópoles existentes. O padrão é sempre semelhante. Governos com recursos concentrados decidem que é mais fácil construir uma cidade nova do que reformar as cidades existentes. E há uma lógica nisso, pelo menos no papel. Uma cidade nova permite design ótimo, infraestrutura moderna, ausência de legado histórico complicado. O problema, como Sabah Al-Ahmad Sea City demonstra, é que cidades não são produtos de design. São organismos vivos que precisam de tempo, diversidade, conflito e acaso para se tornarem reais. Jane Jacobs, a urbanista americana que revolucionou o pensamento sobre cidades no século XX, já dizia isso nos anos 60. Cidades saudáveis precisam de mistura de usos, de idades variadas de edifícios, de alta densidade e de quadras curtas que criem movimento. Cidades planejadas de cima para baixo tendem a criar ambientes esteticamente perfeitos e humanamente vazios. Sabah Al-Ahmad Sea City está no meio desse processo. Ela ainda pode se tornar uma cidade vibrante e real, ou pode permanecer por décadas nessa adolescência urbana, bonita nas fotos do drone, mas fria na experiência cotidiana. O que vai determinar esse resultado não é mais engenharia, é o acaso humano. Se as pessoas escolherem ficar, trazer seus negócios, criar seus filhos, envelhecer ali. E há sinais de que isso está acontecendo. Devagar, mas acontecendo. Comunidades de moradores se organizam online. Eventos locais criam memória coletiva. Crianças que nasceram ali já chamam aquele lugar de lar. E isso, mais do que qualquer canal ou marina, é o que faz uma cidade existir de verdade. Sabah Al-Ahmad Sea City é muitas coisas ao mesmo tempo. É um feito de engenharia genuinamente impressionante. Talvez o maior projeto de urbanismo aquático construído do zero em território árido no mundo. É uma aposta bilionária de um país pequeno e petrolífero que quer existir além do petróleo. É um experimento social sobre se é possível criar vida urbana por decreto. E é um espelho de uma época em que o dinheiro e a tecnologia nos permitem fazer coisas que pareciam impossíveis, mas que ainda não nos dizem se essas coisas são sábias. O Kuwait vai continuar construindo. O projeto de Sabah Al-Ahmad não terminou. As fases seguintes ainda estão em andamento. E a visão original do governo é transformar aquela região no segundo maior polo urbano do país nas próximas décadas. Se vai funcionar, ninguém sabe ao certo. Mas a pergunta é fascinante. E a cidade existe, real, imperfeita, cheia de canais azuis refletindo um sol de 50 graus.
esperando que mais gente decida que aquele lugar vale a pena ser chamado de casa. Se esse conteúdo te instigou a pensar diferente sobre como cidades são construídas e para quem, deixa o like e compartilha com alguém que não sabe que o Kuwait está fazendo isso. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre outra cidade que nasceu do nada e que teve um destino completamente diferente. Até lá!